Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja na vida de todos os ouvintes. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E aqui está a palavra do Senhor Jesus. Está escrito em Isaías 53, no versículo de número 53, capítulo 53, primeiro versículo diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado, ele era o mais indigno entre os homens, e ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado, e também não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, ele estava descrevendo acerca do Messias, de Jesus Cristo. Ainda Jesus não tinha sofrido, mas Isaías estava profetizando que o Messias ainda padeceria, sofreria o castigo, que um dia traria ao homem a solução. E a Bíblia fala que ele foi ferido. A Bíblia fala que ele foi desprezado. A Bíblia fala que Jesus, ele não tinha um bom parecer, para que nós o desejássemos. Esse Jesus que nós temos a imagem dele de olhos claros, de pele clara, como se fosse um verdadeiro ator, ele não representa, não reflete o Jesus da Bíblia. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele era castigado, ele não tinha um bom parecer. Imagina alguém que estava debaixo do sol quente todos os dias, viajando em cima de um lombo de uma jumenta, pregando o evangelho do reino, anunciando a mensagem, muitas vezes com fome, muitas vezes com sede, muitas vezes nem descansando por não ter aonde reclinar a cabeça. Você pode imaginar um semblante de alguém cansado, de alguém que não tem um bom parecer, que não tem uma fisionomia agradável. Esse é o Jesus da Bíblia, e esse é o exemplo da figura de Jesus que nós temos dentro das Escrituras. Isso nos mostra um exemplo a ser seguido, em que Jesus, ele não veio atrair o povo através de uma imagem. Jesus não veio chamando o povo através de uma boa imagem, porque a Bíblia fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência por fora, mas é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus não traz uma aparência boa, e que traz a você a buscar pela aparência boa. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali, ou que está aqui por sua aparência, porque o reino de Deus não vem por aparência, mas a Bíblia fala que é gozo e paz no Espírito. E para muitos Jesus ele não era o Messias, porque esperavam alguém com a coroa na cabeça, esperavam alguém de uma boa aparência, de uma boa formosura, esperavam alguém que tinha um grande título. Os judeus esperavam Jesus como um rei com a coroa, montado num cavalo, alguém que tinha grande poder, influência na política e religioso. Só que eis que Jesus, ele não trouxe nenhum desse tipo de figura sobre a terra, pois ele não tinha influência na política. Jesus não tinha influência com os governadores, não tinha parte com os reinos deste mundo. Jesus, ele não tinha uma boa aparência. A Bíblia fala que ele era um dos mais desprezados dentre os homens. Ele era um dos mais aflitos dentre dos homens. Ele era experimentado em trabalhos. Jesus era um homem que era experimentado em trabalhos. Era um homem que trabalhava. Era um homem que comia do suor do seu rosto. Jesus não comia da fé dos irmãos, da irmandade, da igreja, dos discípulos.
Muito pelo contrário. Jesus tinha uma profissão. Jesus era carpinteiro. A Bíblia começa em Gênesis. Deus ele dando a sentença para a serpente. Deus dando a sentença para Eva, para Adão. E cada um teve um castigo diante de Deus. E o castigo do homem, Deus falou que a partir daquele momento em que ele caiu em transgressão, em pecado, em rebeldia, ele teria que trabalhar para trazer o sustento, e do suor do seu rosto ele comeria. Só que essa palavra parece que não serve mais para todos. É como se essa palavra hoje ela fosse para qualquer um, tirando o padre, tirando o pastor, tirando líderes religiosos que não podem trabalhar. Você tem que sustentar eles e pagar o salário deles. Só que a Bíblia fala que Jesus era um homem experimentado em trabalhos. E o exemplo que nós vemos também que Paulo, ele trabalhava dia e noite para não ser pesado para os irmãos. Então nós vemos aqui a Bíblia, como a Bíblia nos revela e como a Bíblia nos mostra o reino de Deus, e como a Bíblia nos mostra que nós estamos vivendo os dias finais em que muitos têm abandonado a verdadeira fé. A Bíblia fala de um castigo que nos traz a paz. Esse castigo foi Jesus que sofreu. Esse castigo foi Jesus quem suportou a cruz pesada. Isaías 53, versículo 5, continua dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados, andando como ovelhas que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor, ele fez cair sobre a iniquidade, sobre Jesus. A iniquidade de todos nós caiu sobre Cristo. Porque a Bíblia fala que todos nós estávamos caminhando em seus próprios caminhos. E a Bíblia nos mostra e nos dá a clareza, a certeza que os nossos caminhos não nos levam a Deus, mas nos levam diretamente ao inferno. A Bíblia nos dá essa certeza que os nossos caminhos nos levam ao inferno. Os nossos caminhos não nos levarão a Deus. Os seus caminhos não te levarão a Deus, mas os seus caminhos te levarão ao inferno, a uma condenação eterna diante da face de Deus. Isaías capítulo 55, Deus ele diz: porque os seus caminhos não são os meus caminhos, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. No versículo 9 de Isaías 55, os caminhos do homem não podem salvar ele, porque não são os mesmos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são retos, os caminhos dos homens são tortuosos. Os caminhos de Deus são santos, os caminhos dos homens, segundo o seu próprio coração, são iníquos. Deus traz consigo a justiça, e ele por si próprio é a justiça. Mas muitos caminham em injustiça consigo mesmo. Injustiça diante de Deus, injustiça diante da sociedade, são homens injustos. E a Bíblia fala que os injustos não vão herdar o reino de Deus. E vemos que realmente os caminhos de Deus são totalmente contrários aos caminhos do homem. A Bíblia fala que há uma grande inimizade entre a carne e entre o Espírito. Ou seja, entre a tua vontade e entre a vontade de Deus. A carne cobiça contra o Espírito. Os seus desejos cobiçam contra a vontade de Deus, para que não faça aquilo que Deus quer, para que não ande de acordo com o que Deus ele espera. Por isso a Bíblia fala: se vocês viverem na carne, vocês vão morrer. Mas se andarem segundo o Espírito, terão vida, vida com abundância. Porém, muitos escolheram o caminho da carne. Em Gálatas 5 fala que as obras da carne são idolatrias, são feitiçarias, são inimizades, prostituição, sensualidade, orgias, bebedeiras, feitiçarias, mentiras, adultérios, ganâncias,
e etc. Tudo quanto é pecado é cobiça contra a vontade de Deus, ou seja, é caminho oposto à vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si um castigo para que nos traga a paz. E que paz é essa? Que paz é essa? É uma paz de espírito. Não é uma paz promovida por meio de bebedeiras. Não é uma paz promovida por meio de vãs sutilezas. Não é uma paz promovida por meio de pecados. Não é uma paz promovida por meio de droga ou qualquer outra coisa do tipo. Mas a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então ele sofreu um castigo que, se nós sofrêssemos, nós não suportaríamos. Porque o castigo que nos traz a paz, Jesus levou sobre ele, levando o pecado de muitos. A Bíblia fala que ele levou o pecado de muitos. Naquele momento, aqueles que Jesus havia pregado para eles, e todos quantos se arrependeram, eles estavam remidos de seus pecados. E a saber, todos aqueles que se arrependeram de seus pecados, os seus pecados já estão pagos. Aqueles que se arrependeram, seus pecados estão pagos. Já não há mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Não, os que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A cruz de Jesus foi pesada, porque ele não estava levando um pecado de uma pessoa. Ele estava levando o pecado de muitos. Ele estava levando o pecado de uma grande multidão. Ele levou o pecado do mundo inteiro. Por isso, ele se afligiu. Ele se angustiou. No livro de Lucas, no livro de Marcos, relata o sofrimento da cruz. A Bíblia fala que Jesus se angustiou ao ponto de suar sangue. Os seus poros, pelo qual mesmo saiu suor, transpirava juntamente com sangue, transpirando sangue e suor de tanta angústia. A angústia da morte, meu amado, ela não é tão grande quanto alguém levando o pecado de uma multidão, de um mundo inteiro. Jesus não estava angustiado porque ele sabia que ia ser morto, porque ele sabia que ia sangrar. Mas Jesus estava angustiado porque ele estava vivendo algo que nunca viveu. Ele estava carregando pecados e coisa que Jesus nunca praticou, coisa que Jesus nunca fez, coisa que ele nunca sentiu na pele. Foi o pecado. E agora o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, porque ele tinha que trazer não somente a salvação, mas também a remissão dos pecados. A Bíblia fala que Jesus, ele foi humilhado. Isaías fala que ele era desprezado. Ele era um homem que trabalhava, um homem experimentado em grandes trabalhos, e ele foi afligido. Ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda ao matadouro. A Bíblia fala que ele não abriu a sua boca, mas como um cordeiro mudo, ele foi levado ao Gólgota. Jesus, ele não se defendeu, embora que ele podia usar algum argumento, mas a Bíblia fala que ele foi levado como um cordeiro mudo. Herodes se maravilhava, porque Herodes falava: você não sabia que eu tenho poder para te livrar dessa cruz ainda hoje, ainda agora, se você quiser. Só que Jesus, ele não usou da lei humana, ele não fez aliança com os políticos e governantes, mas ele disse: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, eu daria ordem aos meus anjos, e o Pai me enviaria mais de 10 legiões de anjos para lutar ao meu favor. O reino de Jesus não era deste mundo. Ele entregou-se na cruz porque o reino de Deus era celestial e tinha que se cumprir. Se o reino de Jesus fosse desse mundo, ele diz, nem dos políticos, nem do poder político ele usaria, mas sim, ele enviaria os anjos de Deus para batalhar a favor dele.
E engraçado que hoje você vê uma igreja apoiando a política e afundada na política. E por quê? Será que a ganância tomou conta do coração? Será que a avareza tomou conta de vossos pastores? A qual Jesus levantou com um só sentimento: amar as ovelhas, amar as almas, cuidar, apacentar. Só que estão virando as costas para as ovelhas e voltando-se para a avareza, abandonando o posto, ou melhor, o cargo que Deus colocou: cuidar das ovelhas de Cristo, apacentar o rebanho de Cristo. Para que eles acham que as ovelhas são deles, por isso que eles abandonam elas e vão atrás de dinheiro na política, porque acreditam que as ovelhas são deles. Isaías fala: na verdade esses pastores, eles são cães gulosos, que nunca se fartam. Por quê? Que eles são cães gulosos? Porque amam o dinheiro, a ganância, a avareza tomou conta do coração. Paulo mesmo, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos nesta cobiça desviaram da fé, abandonaram a verdadeira fé por causa da ganância, por causa da avareza, por causa do amor. O amor às riquezas faz o homem corromper. O amor ao dinheiro faz o homem se tornar falso profeta. O amor à riqueza deste mundo faz o homem negociar a sua salvação por migalhas, por coisas momentâneas, por uma prosperidade que passa, por um mundo que vai ser destruído. Muitos estão trocando a glória do Deus vivo para honrar a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito. Só que o castigo que Jesus levou sobre si na cruz é para aqueles que crêem, não é para um mundo incrédulo, não é para um mundo coberto de pecados e que tem prazer no pecado e que quer viver no pecado e que acredita que vivendo no pecado Deus vai salvar na última hora, Deus vai colocar num bom lugar, mesmo escolhendo o pecado. Só que esse não é o Jesus da Bíblia, esse não é o Deus que foi pregado pelos apóstolos, pelos profetas. Não é este o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que a Bíblia nos apresenta, ele não tem o prazer no pecado. Ele não ama o pecador e nem o pecado. Ele ama aqueles que amam a Ele, e aqueles que buscam a Ele encontrarão. Ele ama aqueles que guardam a sua palavra. Nesses está o prazer de Deus. O prazer de Deus não está no pecado nem no pecador, mas o prazer de Deus está naqueles que praticam a sua palavra. O prazer de Deus está naqueles que fazem a vontade de Deus, naqueles que têm o prazer de meditar e viver a sua palavra. A Bíblia vai falar aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 14, que Jesus estava perante o Sinédrio. Levaram ele ao sumo sacerdote. Ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e também os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Os principais dos sacerdotes, tendo concílio, buscavam alguns testemunhos contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, não eram verdadeiros. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, e derrubarei este templo. Eles ouviam Jesus dizendo que ele destruiria o templo. Os sacerdotes, eles estavam dizendo que Jesus, ele blasfemava. Quem eram os sacerdotes? Não eram homens que Deus levantou? Não eram homens que Deus levantou para julgar as obras, as causas de Deus, para cuidar das coisas de Deus? Mas esses sacerdotes, eles estavam testemunhando um testemunho falso contra Jesus, dizendo que ele era um blasfemador, dizendo que ele blasfemava, porque Jesus falou que iria construir um novo templo. E o templo que Jesus falava era o templo do seu corpo. Porém, como nos dias de hoje, aquele povo era idólatras de templos. Como nos dias de hoje, aquele povo idolatrava templos religiosos. Sim, eles acreditavam que salvação só existia se orasse lá naquele templo. Salvação só existia se tivesse
no abrigo daquelas paredes e daqueles líderes. É assim nos dias de hoje também. As pessoas acreditam que salvação só existe como você crê em Jesus e você está debaixo de uma liderança religiosa e dentro de 4 paredes. Ou seja, Jesus e a religião, ou melhor, a igreja de parede. Só que Jesus, ele estava falando para derrubar aquele templo, porque a partir daquele momento o templo de Deus não ia ser mais de pedra. Ele falou: derriba esse templo, em 3 dias construirei um novo templo. Ele falava do templo do seu corpo. O templo do seu corpo é o templo de Deus. Esse templo é o único templo que Deus habita hoje, e a única casa de Deus hoje na terra é o templo do seu corpo. Mas os sacerdotes falavam que Jesus blasfemava porque o templo era a casa de Deus, então não podia derrubar aquela casa de Deus, porque era uma blasfêmia. Só que Jesus, ele disse: derriba esse templo, e foi derrubado. Passou-se alguns anos, dezenas de anos, em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, após o castigo que veio nos trazendo a paz. Aquele templo foi derrubado, ele não existe mais. Aí você vê a Bíblia, você procura onde Deus mandou construir outro templo, aonde que Jesus falou que era para construir outro templo. Você não vê isso. Você vê o próprio Jesus dizendo que ele construiria o templo. E aí eu pergunto para você, essa palavra não cumpriu para que as pessoas queiram construir com as suas próprias mãos um templo para Deus? Não cumpriu. Jesus não habita dentro do homem. O teu corpo não é casa de Deus, o teu corpo não é o templo do Espírito Santo. Está errado o que a Bíblia diz. É isso que as pessoas querem sugerir, que a Bíblia está errada, que o corpo não é casa de Deus, porque é como se fosse. Por isso, eles falaram que Jesus estava blasfemando, porque eram idólatras dos templos de tijolos, e idolatravam. Essa idolatria hoje ela está da mesma forma, não? O que mudou foi para pior, porque continua sendo um lugar idolatrado. A casa de Deus, vamos para a casa de Deus. Só que a graça de Cristo nos torna a casa de Deus. A graça de Jesus nos faz ser a verdadeira morada de Deus. A graça de Jesus manifesta na cruz nos torna o único templo de Deus. Tanto é que Paulo fala em Atos capítulo 17 que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem aceita ser servido pelas mãos dos homens. Paulo deixa bem claro: Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele não aceita ser servido pelas mãos dos homens. Deus não aceita ser servido pelas mãos dos homens, porque Ele fez todas as coisas. Os céus foi a criação de Deus. E acredite, tudo quanto Deus fez, a Bíblia fala, é perfeito e nada deve ser acrescentado. Então nesse momento a Bíblia fala que eles derrubaram. Jesus disse, eles ouviram que Jesus falou para derrubar o templo, e nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: tu é o Cristo, Filho de Deus, o bendito? Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia que este homem cometeu. O que isso parece a vocês? E todos consideraram ele culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobriu-lhe o rosto de tanto e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Aqui no livro de Marcos, a Bíblia está declarando que Jesus passou na cruz para poder salvar a alma dos pecadores, dos ímpios, dos incrédulos, dos avarentos, dos feiticeiros, dos beberrões, dos assassinos, dos gays, e etc, e etc. Todos os pecadores se incluem neste plano, a qual Paulo fala: eu sou um dos principais deles. Todos nós
Nos incluímos nesse plano a partir do momento que nós nos arrependemos. Se há arrependimento do pecado, não há mais a prática do pecado. Se há arrependimento do pecado e ainda a prática do pecado, não houve arrependimento. E logo não há remissão de pecado se não há verdadeiro arrependimento. Então o verdadeiro arrependimento faz com que você abandone a prática do pecado. A Bíblia fala assim: quem é de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, dando fruto. E a sua semente é a palavra. 1 João capítulo 2 diz que quem é de Deus não permanece na prática do pecado. Então esse é um discurso falso, dizer que todos nós somos pecadores. Falar isso é como se dizer que a Bíblia está errada. É como dizer que Deus ele falhou em algum ponto na Bíblia e que não é bem assim. A Bíblia, tanto é que Deus nos chama os santos. Quem são os santos? Foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. São aqueles que foram comprados por um bom preço e que entregaram sua vida ao Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Esses são chamados de santos. A Bíblia não chama de santo aquilo que se faz com as mãos, aquilo que se compra, aquilo que se coloca em cima de alguma coisa. A Bíblia não chama objeto de santo. A Bíblia não chama de santo homens e mulheres que morreram e que foram colocados como intercessores. A Bíblia não coloca como santos aquilo que você olha aquela imagem e fala: esse é meu santo. Não. Como santo, Deus colocou homens e mulheres que foram santificados, ou seja, lavados, remidos, santificados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo final diz: mas haveis sido santificados, mas haveis sido lavados, mas haveis sido remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E a Bíblia fala que Jesus, então, após a sua morte, ele foi reconhecido que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Só que antes disso, ele padeceu muito, ele sofreu muito, ele levou bofetada. Em Marcos 14, versículo de número 64, fala que eles blasfemavam dele, eles zombavam. Eles diziam para ele, enquanto ele estava na cruz: começa a profetizar, desce daí, salva a ti mesmo, salva nós também. Profetiza. Enquanto ele levava bofetadas, eles zombavam, dizendo para ele profetizar. Profetiza. Quem que te deu essa bofetada agora? Profetiza. Quem foi que te bateu agora? Eles zombavam. Eles faziam um verdadeiro espetáculo de Jesus enquanto ele estava cumprindo a sua obra, que era salvar os homens. Essa é a obra de Deus. O homem não pode fazer a obra de Deus. A obra de Deus é salvar o homem. Você pode salvar alguém, você não pode salvar nem a si mesmo. Eu não posso salvar você e ninguém salva a ninguém. Mas Jesus fez a obra de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus ele deu um brado, ele falou: Pai, está tudo consumado. Ou seja, ele disse: está tudo feito. A obra de Deus está concluída. A obra de Deus foi concluída na cruz. Pregar não é obra de Deus. Fazer cantina em igrejas, bazares na porta de igreja, isso nunca foi obra de Deus, nem tem aprovação de Deus. Fazer comércio, quanto mais vender estátua, vender crucifixo, isso nunca foi obra de Deus, nunca teve aprovação de Deus. Comércio religioso mostra apostasia, mostra abandono da fé, mostra tudo menos a glória de Deus, e Deus não é glorificado nisso. A obra de Deus foi concluída na cruz, quando Jesus ele verteu o seu sangue. Ele disse: está tudo consumado, está tudo feito. A obra de Deus foi feita em Cristo, em que Jesus veio salvar o que se havia perdido. E a Bíblia fala que Jesus, então, ele foi esbofeteado. Eles davam punhadas e diziam para ele profetizar. Os servidores eram os próprios servidores, junto com os religiosos. Os que participaram da morte de Jesus eram políticos e religiosos. Essas duas classes sempre andou junto. Políticos e religiosos. Eles nunca andaram com Deus, eles sempre andaram junto. Sempre foram o braço esquerdo e o braço direito do diabo na terra. Política e religião. Sempre foi os dois braços de Satanás na terra. Mas as pessoas falam que foi Deus que enviou.
Só que, porém, Deus colocou autoridade, ou seja, dominação. Deus não levantou os tais, mas Deus colocou ao homem um poder para ele exercer na terra de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma reta diante dos olhos de Deus. Porém, Pilatos perguntou para Herodes, jogou Jesus para Herodes. Pilatos e Herodes perguntava para a multidão: o que nós fazemos desse homem? E eles diziam: crucificam. Os religiosos e os políticos entregaram Jesus à cruz. Pilatos não queria ter parte na cruz de Jesus. Pilatos não queria ser o culpado por Jesus estar sendo morto agora. Mas Pilatos lavou as mãos e jogou a responsabilidade para os fariseus, para os saduceus, para os jebuseus, os religiosos daquela época. Eles então disseram: crucificam. E eles crucificaram Jesus. E os de hoje crucificam até hoje. Sabe como? Sabe como que os religiosos de hoje crucificam Jesus? A Bíblia fala assim, lá no livro de Filipenses, que são inimigos da cruz de Cristo. Os que só pensam nesta vida, os que vivem somente para esta vida, ou seja, eles falam de Deus, mas porém o teu coração não está em Deus, nem nos caminhos de Deus, mas nesta vida, consiste nos bens dessa vida, nos prazeres dessa vida, e a religião é apenas um escape que as pessoas têm para dizer: eu estou bem, eu estou salvo, eu estou armazenando com Deus a minha parte no céu. Só que na verdade sua parte com Deus no céu, ela só vem através de Jesus, quando você verdadeiramente se arrependeu e quando houve realmente uma entrega completa para Deus. O que a religião põe no coração do homem é que Deus quer coração e que Deus quer ver você feliz. É como se você pecando, o que importa para Deus é você feliz. Não importa se você está praticando a imoralidade, Deus quer ver você feliz. Não importa se você está vivendo uma vida de idolatria, a religião impõe isso. O que importa é você viver feliz. É como se Deus aceitasse os pecados do homem. É como se Deus ele passasse a aceitar os pecados de muitos. Só que a morte de Cristo se torna vão na vida das pessoas que querem viver em seus pecados, como se Deus fosse aceitação de pecados. Porque quando dizem que Deus é amor, é no sentido de não pode pregar contra o pecado e Deus vai salvar o homem em seus pecados. Quando as pessoas dizem Deus é amor, é como se Deus passasse a aceitar os seus pecados e Ele incluísse você no plano de salvação, independente se você pratica idolatria, independente se você é bêbado, se você é homossexual, se você é imoral, adúltero, não importa. As pessoas querem fantasiar um falso Deus em seu coração, a qual a Bíblia ele testifica contra, pois esse não é o Deus que a Bíblia nos mostra. Você precisa examinar o que está escrito. O plano de Jesus é bem claro. Ele veio tirar o pecado, veio tirar o pecador do pecado, veio tirar o pecado do pecador. Ele veio transformar o pecador. A conversão ela é bem clara na vida de Paulo. Um homem chamado Saulo, convertido por Cristo Jesus e transformado num homem chamado Paulo. Um homem assassino, convertido a Cristo. Ele passa a levar a vida aonde havia a morte, aonde a morte operava, agora a vida ela prevalece. E é isso que a Bíblia nos dá como exemplo de conversão verdadeira. A conversão verdadeira, ela representa a verdadeira mudança. A imagem que as pessoas têm hoje de conversão significa o quê? Eu deixar uma vida vã, sendo guiado pelos meus caminhos, para agora ser guiado por uma religião e se tornar adepto de uma religião. Conversão não tem a ver com você se tornar católico, não tem a ver com você se tornar adepto da evangélica, do espiritismo, dos mormons, testemunho de Jeová. Conversão não tem a ver com se tornar religioso, se tornar seguidor de religião, mas tem a ver com você se tornar seguidor de Cristo. Porque o plano que a Bíblia nos dá de salvação sempre é Jesus sendo seguido. Os pecadores deixando seus pecados, seguindo as pisaduras de Cristo.
Tanto é que Isaías fala no capítulo 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelos seus caminhos que ele caminhou, nós fomos sarados. E se nós caminharmos nas suas pisaduras, nós vamos ser sarados. Nós vamos permanecer até o fim salvos. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,31 diz: se vós permaneceis em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Hoje o mundo tem uma ideia errada do que é Jesus, do que é o requisito, ou o melhor plano para a salvação. O plano para a salvação nunca foi impor uma religião e a religião te ensinar como chegar até a Deus. O plano da salvação sempre foi: Jesus morreu, pagou a dívida, partiu para o Pai, deixou o que para nos guiar? O Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Jesus não deixou a religião para nos guiar. Jesus não levantou padres para nos guiar. Jesus não levantou pastores para dominar sobre nós. Jesus levantou pastores para nos ajudar. Não para ter poder sobre a sua vida, não para ter domínio sobre a sua vida, como se você fosse pequeno e eles grandes. Deus não colocou escada, hierarquia entre os homens. Deus não colocou hierarquia entre os homens. Jesus fala assim: vocês todos são irmãos, não são uns maiores do que os outros, mas todos são irmãos. Na igreja de Cristo, o cargo maior, o título maior que você leva é de irmão. Não é de pastor, não é de apóstolo, não é de bispo, não é de profeta, não é de missionário, não é de evangelista, mas sim de irmão. A Bíblia fala que somos todos irmãos. E aí você vê a igreja que Jesus levantou, os apóstolos, os discípulos que tornaram-se, alguns deles apóstolos, e eles não eram considerados pela sua hierarquia, porque não existia hierarquia naquele tempo, mas Paulo falava assim: cada um considera-se uns aos outros superiores. Ou seja, uns têm que ser considerados aos outros em superioridade. Eu não posso ser superior, não posso ter domínio sobre você. O pastor, o padre, eles estão fazendo errado, eles não têm que dominar sobre você, mas é Cristo que está sobre nós, Ele é o cabeça. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça de toda a igreja, nós somos membros do seu corpo, ou seja, a única dominação que pode haver é a de Cristo sobre nós. A única dominação espiritual que pode ter sobre nós é a influência do Espírito Santo de Deus. Então Jesus fala em João 15, o Espírito Santo de Deus, Ele habitará em vós, Ele estará convosco, e Ele vos ensinará, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus é o único que pode ensinar. Então o plano de salvação de Jesus começa pela cruz. Da cruz, a dívida do homem está quitada quando ele se arrepende. E agora Jesus deixa alguém que vai te guiar. Não é um homem, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Agora Jesus deixa uma dominação sobre o homem, que não são cargos eclesiásticos, não são pessoas assalariadas e pagas para poder administrar, mas sim o Espírito Santo de Deus. E Jesus fala: e Ele vos ensinará, Ele vos guiará, Ele vos fará lembrar de todas as coisas a qual vocês têm ouvido. Então está aí alguém que nos ensina, é o Espírito Santo de Deus. Jesus fala em Mateus 11, 28, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. Nós temos que aprender dia após dia com Cristo. Nós temos que ter uma entrega dia após dia em buscar o conhecimento na Bíblia, prosseguindo, examinando o que está escrito dia após dia, levando como exemplo o mesmo interesse que você tem no futebol. Você deve levar esse interesse para conhecer a Deus. Você tem que usar o mesmo interesse que você tem para as coisas que são do seu interesse, para conhecer a Deus. Com a mesma forma que você usa suas forças para agradar a si mesmo, você deve usar essas mesmas forças para agradar a Deus. A Bíblia fala que Deus, nós devemos amar de todas as forças, de todo entendimento, ou seja, com todo o teu ser.
Você tem que amar a Deus, não é uma obrigação, não é uma imposição, mas é algo que tem que partir de si mesmo. Porque a Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo o amor. O amor é o que sempre tem que prevalecer. Não é o desejo do homem pecar. Porque o desejo do homem pecar mostra um amor, mas o amor pelo pecado. E o amor pelo pecado, ele nos mostra inimizade contra Deus. Por isso você ama viver na prática da bebedeira, meu amigo, você não está amando a Deus. Você está amando esse presente século. Você está amando mais os seus prazeres do que a Deus. E Filipenses vai dizer no capítulo 4, que aqueles que vivem somente para esta vida, o Deus deles é o ventre, que só pensam nessas coisas de baixo, que vivem somente para si. Em Timóteo capítulo 4 fala que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, amantes dos seus deleites, dos seus pecados. E hoje, automaticamente, assim estão vivendo as pessoas. Elas amam tanto o pecado que falar contra o pecado hoje é algo quase engraçado. Pecado, isso é normal hoje. Não existe um que não peca, pecar é algo comum. Só que é comum da natureza de um homem que não conheceu a Deus. É comum pecar da natureza do homem que não conheceu a Deus, Só que o pecado ele gera no homem frutos. E qual que é? A Bíblia fala que é a morte. Em Romanos 6:23. Ele é normal até a última hora. Mas quando a sua alma partir do corpo, você vai ver que o que vai ser cobrado? A morte. A Bíblia fala no primeiro livro de João, primeira carta a João, no capítulo 2, quem peca é do diabo, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que vive pecando, nunca conheceu a Deus, e a sua semente não permanece nele. Então veja, meu amado, de uma forma diferente a partir de hoje, o pecado, não veja ele como algo comum, como algo normal. Somos todos pecadores. Isso é uma grande mentira do diabo. Isso é uma grande mentira de Satanás. João era um homem nascido de mulher, mas a Bíblia fala que João era um homem santo. João, sendo homem, deu exemplo. Moisés, sendo homem, nascido de mulher, também deu exemplo, provando para nós que não era somente o Filho de Deus que podia viver diante de Deus uma vida santa. Tanto é que em Timóteo fala: sejam santos e irrepreensíveis diante de Deus até a sua volta. Todo o vosso corpo, toda a vossa alma e espírito sejam santificados, guardados e irrepreensíveis para Deus até a sua volta. Não vejo o pecado como algo comum. Todo mundo é pecador. Peco porque é normal, vou viver pecando e vamos morrer pecando, porque ninguém aqui é santo. Não quero ser santo. Esse dilema é um dilema enganoso. Você deve querer ser santo, sim. Você deve almejar, sim. Porque o próprio Jesus falou: sejam vocês santos como é o vosso Pai. Você tem Deus como Pai? Então você tem que almejar, sim, ser santo como é o seu Pai. Se você não tem Deus como Pai, não tem problema nenhum você não almejar querer ser santo. Agora, se você tem Deus como seu Pai, você tem que ser santificado, sim, em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre o pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o que? As obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Para isso Jesus manifestou, desfazer as obras do diabo. Em outras palavras, tirar o pecado, arrancar do homem o pecado. Foi para isso. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele levou o pecado de muitos, ou seja, de todos. Porque se Jesus tivesse levado o pecado de todos, você podia viver uma vida comum, pecando, e nada seria considerado como pecado. Só que o homem continua pecando e pecando hoje. Ele acredita que não há mais pecado no mundo. Só que o grande problema é que a Bíblia fala que Jesus levou o pecado de muitos daqueles que estavam lá, dos que viram Jesus subindo para o Pai, os seus pecados foram levados.
o meu pecado, o seu pecado é levado hoje, se há arrependimento, se há um arrependimento verdadeiro, ao ponto de te levar a um caminho diferente, a uma prática verdadeira diante de Deus, o seu pecado sim foi perdoado. Por isso Jesus ele pregou: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A pregação do Evangelho sempre foi esse tema: arrependam-se dos seus pecados, para que os seus pecados sejam perdoados, venha sobre vocês o tempo do refrigério, ou seja, venha a salvação sobre você. Quando? A partir do momento que você se arrepende e deixa os seus pecados. Aí sim vem o tempo da salvação, o tempo do refrigério. Então tira da sua mente, sai de dentro dessa caixinha de que religião leva a Deus. Não, ninguém chega ao Pai senão Jesus, senão através do Filho. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ninguém vai a Cristo senão por Ele mesmo. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. É o único caminho, o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Por isso a Bíblia fala: quem está nele não vive pecando. Ou seja, Jesus é um caminho. Quem está nele não vive pecando. Sabe por quê? Porque tornou-se nova criatura. A semente dele está em nós. 1 João 3, versículo 7. E versículo 8. A semente dele está em nós. A semente boa continua dando frutos bons. A semente má continua dando frutos maus. O pecado é a semente má. Esse é o problema. Enquanto a semente dele, a semente de Cristo, a sua palavra, não permanecer dentro de você, você não dá frutos bons para Deus. Em Mateus capítulo 3, Jesus falou, ou melhor, João pregou dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam, ou melhor, arrependei-vos e convertei-vos, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor, produzi pois frutos dignos de arrependimento. João falou, João pregou, veio antes de Jesus preparando o caminho. E João pregou ao arrependimento. Produzi em vós frutos dignos de arrependimento. Foi isso que João pregou. Você tem que produzir dentro de você frutos dignos de arrependimento. Porque o salário do pecado é a morte. Um dia todos os rebeldes vão estar sendo castigados diante de Deus, nas profundezas do inferno. E vão querer o arrependimento, o perdão de seus pecados. Tarde demais vai ser. Isso nos lembra a mensagem do Rick Lázaro, em que aquele homem sendo atormentado, ele pedia a misericórdia, ele pedia a graça de Deus, dizendo, relatando que ele estava num tormento, dizendo que ele precisava de uma gota de água. Um dia todos que rejeitaram a salvação e que viveram impiamente vão se arrepender, mas vão se arrepender numa condição de um tormento eterno. Das profundezas do inferno, aquele homem ergueu os olhos e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor de um pecador que não se arrependeu, de um homem que viveu em seus caminhos de adultério, de uma mulher que viveu uma vida imoral, de um homem que viveu idolatria, de um ser humano que se entregou às práticas pecaminosas de idolatria, de homens que entregaram seus corpos à imundície, de uma vida de embriaguez, de uma vida de droga, uma vida imoral e profana. Esse é o destino, lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 22, versículo 15 adiante: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os beberrões, os sodomitas, os adúlteros, os mentirosos, os roubadores. Estes, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta será a segunda morte. Então a Bíblia dá essa declaração a nós, para que não erre. A Bíblia nos dá esse alerta, para que todos que estão vivendo dessa forma venham se arrepender, para que todos que estão vivendo nessa condição de inimigos de Deus venham se arrepender, venham endireitar os seus caminhos, pois o tormento ele será eterno.
A Bíblia fala em Apocalipse que a fumaça do seu tormento, ela sobe de eternidade a eternidade e ela nunca cessa. Apocalipse 17. E a fumaça do seu tormento, ela sobe para todo sempre e ela nunca cessa. A fumaça do tormento de quem? A Bíblia está falando. Todos aqueles que adoraram a besta. Todos aqueles que entregaram seus corpos à imundície. Todos esses, a fumaça do seu tormento, ela não vai cessar. Não vai ter fogo ou melhor, não vai ter água para apagar fogo, não vai ter um escape, não vai ter um dia de descanso. Por isso, Jesus ele dá a nós duas escolhas. E você tem escolhido o que? Céu ou inferno? Salvação ou condenação? Para esses dois destinos, existem dois caminhos. O caminho estreito, ele sempre nos dá um destino final, que é o céu. O caminho largo e espaçoso, ele é considerado como pecado, como seguir o coração. Ele nos dá um destino que é o destino final, lago de fogo e enxofre. Confiai pelo caminho estreito. Estreito é o caminho, apertado é o caminho, a qual conduz à vida, mas largo e espaçoso é o caminho, a qual conduz à perdição. Muitos são os que entram por este caminho. A Bíblia fala no livro de Mateus, que naquele dia, lá em Mateus 7, muitos me dirão: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos prodígios, em teu nome curamos, fizemos muitas coisas. Mas ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Sabe o que isso significa, amado? Nem todos que estão ocupando um espaço na congregação, dizendo Senhor, adorando ao Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos que dizem crer em Deus, que têm obras boas, que praticam coisas boas diante dos olhos humanos, herdarão o reino dos céus. Nem todo aquele que tem título de homem de Deus, de servo de Deus, de pastor, de evangélico, de católico, etc, nenhum desses naquele dia herdarão o reino do céu por causa de sua iniquidade. A Bíblia fala em Apocalipse, ou melhor em Mateus 25, ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Então comece a rever o que você tem sido diante de Deus. Porque se você não for encontrado seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que será a segunda morte. Esse é o grande problema, não é morrer agora e depois acabou, não. O grande problema é que o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Existe uma primeira morte, o corpo desce ao pó, o espírito de vida torna para Deus e a alma, ela desce ao inferno. Esta é a segunda morte. Você precisa estar ciente disso. Ninguém vai ao purgatório, isso não existe. Você foi enganado. Fábulas e doutrinas de demônios. Ninguém vai reencarnar em outra vida ou ficar vagando pela terra ou com a sua alma presa em alguma coisa. As almas não ficam presas, as almas não ficam vagando, a alma não desce ao purgatório, a alma não reencarna em outra vida. Você crê em mentira e fábula. A mesma fábula que você contou para a sua criança, ela cresceu acreditando, hoje você está acreditando a fábula que os seus líderes mentirosos te ensinaram. Agora o que a Bíblia diz? O homem está ordenado a morrer uma única vez, após a morte ele segue a juízo. Isso em Hebreus 9:27. O homem está ordenado, ou seja, há um limite. Deus colocou limites em tudo. Morre uma vez, após a morte ele segue a juízo. O que é juízo? Deus, como juiz, dando a você, pecador, a mim, a cada um, a sua sentença, céu ou inferno, salvação ou condenação. Deus vai bater o martelo. Deus ele vai dar a sua pena final, salvação ou condenação. Faça a tua escolha, aproveita, porque o tempo do homem na terra é como um vapor. Tiago capítulo de número 4 diz que os dias do homem são como vapor.
A vida do homem é como um vapor que vem e logo se desvanece. Ou seja, a vida do homem se passa muito rápido como um vapor diante dos olhos, como uma fumaça, some. Viveu 30 anos, mas de repente foi como num piscar de olhos. Desceu ao pó, a sepultura, já não há mais obras, já não há mais o que se fazer, já não há mais como se arrepender. Não adianta ficar fazendo a mesma ladainha, missa de sétimo dia, ladainha, não adianta. Não vai arrancar a alma de um lugar que não existe, não tem como arrancar a alma de um lugar que não existe. A alma, ela desce ao inferno, de lá não tem como mais sair. A alma sobe ao céu, não tem mais como sair. E o purgatório? O que Deus fala sobre o purgatório? Deus não fala nada acerca do purgatório. Deus, ele diz que ao homem foi dado duas escolhas. Uma que conduz à vida, outra que conduz à morte. Por isso escolhe hoje Jesus ou o diabo, o reino dos céus ou este reino deste mundo. Jesus, ele diz, o reino dele não é desse mundo. Aqueles que amam este mundo são inimigos de Deus. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, ele tem um ser que domina ele, que é o diabo. Tem um ser que domina esse mundo, que é o diabo. Por isso você não pode amar o mundo e amar a Deus. São dois reinos diferentes. Um é momentâneo e vai ser destruído. O outro é eterno e é onde Deus quer que habite o homem, o reino dos céus. Por isso faça a tua escolha quanto antes. Porque se morrer no pecado, é inferno, sem escapatório. Não vai haver uma porta de saída. Não vai ter uma porta para escapar do inferno. Você vai talvez querer procurar, mas nunca vai encontrar. A Bíblia fala que aquele homem rico, ele viu um grande abismo, a qual ele estava no inferno, no Hades. Ele viu um grande abismo de separação, os quais os que estão de lá não passam para cá de forma nenhuma. Há uma grande separação, um abismo que faz separação entre o mundo dos mortos, os mortos na situação de condenação, os mortos em situação de descanso eterno. Os que estão de lá não passam para cá, os de lá não passam para cá. A Bíblia fala em Eclesiastes que os mortos, a sua memória entram no esquecimento. Eles não têm participação no que acontece debaixo dos céus e sobre a terra. Eclesiastes 8 fala sobre isso. Não tem participação os mortos com o que acontece neste mundo atual. Debaixo dos céus e sobre a terra, os mortos não têm participação em nada. Nem por comunicação de psicografia, nem em sonhos, nem se materializando. Por isso é feitiçaria, é satanismo, invocar os mortos, ficar fazendo invocação aos mortos, orações aos mortos, feitiçaria. Jesus ensinou a orar ao Pai, no livro de Mateus capítulo 6, Jesus ensina a orar somente ao Pai, não a algum espírito que você considera como um espírito bom, ou como um espírito intercessor. Isso é doutrina de demônio, feitiçaria. Fuja disso, porque a Bíblia fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Infelizmente a feitiçaria se adentrou até mesmo nas suas religiões consideradas cristãs, religiões derivadas do catolicismo, religião evangélica. Todas elas têm um pouquinho de feitiçaria. Porque a mesma imagem cultuada no espiritismo, cultuada na macumba, nas religiões afro-indígenas, ela é cultuada dentro de um templo católico. As mesmas artimanhas que se usam na feitiçaria se usam também em alguns templos evangélicos. É rosa ungida, é sal grosso, é um tal de um lenço ungido, cheio de superstições, cheio de feitiçarias, cheio de doutrinas de demônios. Pois Jesus nos ensinou o verdadeiro caminho, e esse caminho, Jesus, ele diz: ninguém chega ao Pai senão por ele, é Cristo. Tudo que é fora de Jesus, meu amado, todo ensinamento fora de Jesus é anátema, ou seja, é um falso evangelho, é um falso ensinamento. E aqueles que seguem um falso evangelho, um falso ensinamento, tornam-se anátema, ou seja, vivem debaixo de maldição. Não é só debaixo de engano,
mas debaixo de maldição vivem os que seguem falsos ensinamentos. Em 2 Timóteo 4 fala no versículo 3: virão tempo que não vão sofrer a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Chegou o tempo em que muitos não sofrem mais, não se sujeitam mais, não querem mais sofrer a sã doutrina, ou seja, o santo ensinamento de Cristo, mas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, Exus, pombagiras, santos intercessores, espíritos enganadores. A Bíblia fala que o diabo se transfiguraria em anjo de luz, se faz ministro da justiça, se transfigura em anjo de luz para parecer que é um ministro da justiça, mas sendo ele um espírito enganador, está enganando muitas pessoas. Sabe por quê? O povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Oséias capítulo 3 diz: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. O conhecimento faltou também ao homem aquilo que é mais precioso, fé. E por isso estão sendo destruídos, porque aqueles que não têm fé não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aonde falta o conhecimento, falta uma fé verdadeira. Aonde falta o conhecimento, não existe fé verdadeira, mas algo que se parece com uma fé. Uma fé que não é verdadeira, ela não pode produzir ao homem salvação e nem vida eterna. Por isso Jesus, ele nos oferece uma salvação verdadeira e única, que veio por meio de sua morte. O que a Bíblia nos mostra em Isaías, que Jesus levou sobre si um castigo que nos traz paz, que nos traz salvação, para que nós tenhamos novidade de vida. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter novidade de vida, nós temos que caminhar em novidade de vida, renovarmos dia após dia em Deus. Ou seja, em Cristo nós somos nova criatura. Paulo fala: eis que tudo novo se fez, as coisas velhas se passaram. E assim nós nos tornamos uma nova criatura quando tudo se faz novo. E você precisa se tornar uma nova criatura. É impossível herdar o reino do céu se não se tornar uma nova criatura. A Bíblia fala: necessário é, para herdar o reino do céu, se tornar uma nova criatura. Não existe isso em catolicismo. Tornar-se nova criatura só existe em Jesus. E nenhuma religião existe isso. Tornar-se nova criatura. Tornar-se criatura é somente em Cristo, somente na pessoa de Cristo. É só Ele que faz isso. E foi isso que Jesus fez com Nicodemos. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos não compreendia a fala de Jesus, mesmo sendo um homem entendido, mesmo sendo um homem estudado, mesmo sendo um homem conhecedor da lei. Nicodemos não entendia a linguagem de Jesus. Jesus explicou: é necessário nascer da água e do Espírito. E meu irmão, a palavra de Deus, ela é água verdadeira, e essa água, ela nos traz o renovo, nos torna novos. Verdadeiras criaturas precisam tornar-se filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são todos quanto receberam. A saber, todos quanto receberam, esses foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você não recebeu a Deus, não tem como você chamar a Deus de Pai. Não tem como você ser chamado filho de Deus. Um dos indícios que o homem recebeu a Deus e que ele se tornou filho de Deus são seus frutos. Não mente mais. Não é mais idólatra. Não é mais avarento. Não é mais cachaceiro. Não é mais ganancioso. Esse é um dos frutos que o homem se tornou filho de Deus. Que ele não é mais imoral. Que ele não é mais mentiroso. Que ele não é mais enganador. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela permanece em nós a fim de dar esses frutos. Frutos dignos de arrependimento. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Deixa essa palavra fazer fruto em seu coração, e você vai verdadeiramente se tornar um novo nascido de novo em Cristo Jesus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que guardam
as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num andar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Coroa de ouro, nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. Preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus.
Pregar a tudo, prega de casa em casa, cada um carregado com Tá pronto ali, ó, espeto, ó. Tá bom? Tá bom. Deus. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.